E aí, pessoal? Tudo certo com vocês? Estão a fim de turbinar as economias, mas ficam com o coração na mão só de pensar em investir na renda variável? Relaxem! Hoje vou mostrar que dá para investir sem virar a noite acordado, com a cabeça a mil. Vou apresentar 10 opções incríveis para vocês diversificarem os investimentos e verem o dinheiro render mais do que juros de poupança. Afinal, quem não gosta de ver o dinheiro crescendo enquanto aproveita a vida, não é mesmo? Mas antes de começarmos, preciso lembrar que todo investimento, por mais seguro que seja, tem um certo nível de risco, ok? A boa notícia é que com planejamento e uma pitada de conhecimento, vocês podem minimizar esses riscos e alcançar resultados incríveis. Então, vamos lá. Já imaginaram ser dono de um pedacinho de um shopping, de um prédio comercial ou até mesmo de um galpão, mas achou que isso era coisa de novela? Pois é aí que você se engana. Com os fundos imobiliários, os famosos FIIs, vocês podem realizar o sonho de ter um imóvel sem precisar gastar uma fortuna. Funciona assim: um grupo de investidores junta o dinheiro para aplicar em empreendimentos imobiliários. E o melhor de tudo, vocês recebem uma renda mensal na forma de dividendos, sem precisar se preocupar com inquilinos, reformas ou taxas extras. É como receber um aluguel todo mês, sem dor de cabeça. E o risco? Calma, respira fundo. Os FIIs são considerados investimentos de baixo risco dentro da renda variável, porque os imóveis tendem a se valorizar com o tempo. É claro que todo investimento tem seus altos e baixos, mas com os FIIs, vocês têm a segurança de um mercado mais estável. Então, se vocês buscam uma forma inteligente de diversificar os investimentos e ter uma renda extra, os FIIs podem ser a solução ideal. Já ouviram falar dos ETFs? Eles são como fundos de investimento que acompanham o desempenho de índices, como o Ibovespa, por exemplo. Mas e se eu disser que existem ETFs ainda mais tranquilos, que não te deixam de cabelo em pé a cada oscilação do mercado? Esses são os ETFs de baixa volatilidade. Eles investem em ações de empresas que não são muito afetadas pelas variações do mercado, o que significa que vocês podem ter uma rentabilidade interessante sem grandes sustos no caminho. É como ter um carro com suspensão a ar. Você nem sente os buracos da estrada. Imaginem só, vocês investem em um único ETF e, como num passe de mágica, estão diversificando os investimentos em várias empresas ao mesmo tempo. É praticidade, economia e segurança em um pacote só. Então, se vocês buscam uma forma simples e barata de começar a investir em renda variável, os ETFs de baixa volatilidade podem ser a porta de entrada ideal para o mundo dos investimentos. Já pensaram em ser sócio de empresas que vocês admiram e usam no dia a dia? Com as ações, isso é possível. Mas calma, não precisa sair comprando ações de qualquer empresa por aí. O segredo para investir em ações com mais segurança é focar nas empresas consolidadas, aquelas que já têm um histórico de sucesso e uma posição forte no mercado. Pensem em empresas que fornecem produtos ou serviços essenciais, como energia, alimentos, saúde. Essas empresas geralmente são menos afetadas pelas crises e costumam pagar bons dividendos aos seus acionistas. É como receber uma renda extra só por ser dono de um pedacinho da empresa. É claro que o mercado de ações tem seus riscos, mas escolher empresas sólidas e com um histórico de crescimento consistente pode fazer toda a diferença na hora de proteger seu patrimônio. Se vocês buscam uma forma de investir a longo prazo e se beneficiar do crescimento das maiores empresas do país, as ações de empresas consolidadas podem ser a escolha certa. Já imaginaram investir em projetos que contribuem para o desenvolvimento do país e ainda receber um bom retorno por isso? Com as debêntures incentivadas, isso é possível. Elas são como empréstimos que vocês fazem para empresas que constroem obras de infraestrutura, como rodovias, ferrovias, aeroportos,
e muito mais. E o melhor de tudo é que, por serem incentivadas pelo governo, as debêntures incentivadas são isentas de imposto de renda para a pessoa física. Isso significa mais dinheiro no seu bolso no final das contas. E os riscos? As debêntures incentivadas são consideradas investimentos de baixo risco dentro da renda variável, porque os projetos de infraestrutura costumam gerar receita por um longo período de tempo. Então, se vocês buscam uma forma de investir em algo que realmente faça a diferença no mundo e ainda gere uma boa rentabilidade, as debêntures incentivadas podem ser a opção ideal. Vocês já ouviram aquele ditado: "Não coloque todos os ovos na mesma cesta"? No mundo dos investimentos, essa frase faz todo sentido. E é aí que entram os fundos multimercado, que são como carteiras de investimentos que misturam diferentes tipos de ativos, como ações, renda fixa, câmbio e até mesmo ouro. Mas calma, não precisa se assustar com tanta variedade. Os fundos multimercado conservadores são como a versão café com leite dos fundos multimercado. Eles têm uma parte maior do seu patrimônio investida em ativos de baixo risco, como títulos públicos, e uma pequena porcentagem em ativos de maior risco, como as ações. Dessa forma, vocês conseguem ter uma rentabilidade superior à da renda fixa tradicional, sem abrir mão da segurança e da diversificação. É como comer um brigadeiro, gostoso e ainda por cima dá energia. Então, se vocês buscam uma forma de diversificar os investimentos de forma inteligente e sem correr grandes riscos, os fundos multimercado conservadores podem ser a solução perfeita. Já pensaram em receber uma renda extra todo mês, sem precisar virar noites trabalhando para isso? Com os fundos de dividendos, esse sonho pode se tornar realidade. Esses fundos investem em ações de empresas que pagam bons dividendos aos seus acionistas, ou seja, empresas que gostam de compartilhar seus lucros com quem acredita nelas. E o melhor de tudo é que vocês não precisam ser nenhum especialista em mercado financeiro para investir em fundos de dividendos. Basta escolher um fundo que tenha uma boa reputação e pronto! Vocês já estarão diversificando os investimentos em diversas empresas ao mesmo tempo, sem precisar analisar cada uma delas individualmente. Os fundos de dividendos são considerados investimentos de baixo risco dentro da renda variável, porque focam em empresas maduras e lucrativas, que já têm um histórico de pagamento de dividendos consistente. Então, se vocês buscam uma forma de gerar renda passiva e construir um patrimônio sólido ao longo prazo, os fundos de dividendos podem ser a escolha ideal. Quem nunca ficou tentado a investir em algo mais arriscado, mas deu aquela recuada estratégica por medo de ver o dinheiro indo por água abaixo? O COI, Certificado de Operações Estruturadas, é a solução perfeita para quem quer dar uma apimentada nos investimentos sem correr o risco de ter um infarto. O COE é como um pastel de feira, tem para todos os gostos. Ele mistura características da renda fixa com a emoção da renda variável. Com ele, vocês podem se expor ao desempenho de ativos como ações, moedas estrangeiras e até mesmo commodities, mas com a segurança de ter parte do capital protegido. Funciona assim: vocês definem um prazo para o investimento e, se ao final desse período o ativo escolhido tiver ido bem, é só comemorar os lucros. Mas se o mercado não colaborar, não se desesperem. Vocês recebem de volta o valor que investiram inicialmente, sem perdas. O COI é uma ótima opção para quem está começando a investir e quer se aventurar no mundo da renda variável com mais segurança e previsibilidade. Já pensaram em ter um passe VIP para receber dividendos antes de todo mundo? Com as ações preferenciais, as famosas PNs, vocês entram na fila VIP da distribuição de lucros das empresas. Mas calma, não precisa ser nenhum magnata para ter acesso a esse benefício.
As ações preferenciais são uma ótima opção para quem busca uma renda passiva constante e previsível, pois elas garantem o pagamento de dividendos em primeiro lugar, antes mesmo das ações ordinárias. É como furar a fila do pão de queijo na padaria. E o melhor de tudo é que as ações preferenciais costumam ser menos voláteis do que as ações ordinárias, o que significa que vocês podem dormir tranquilos, sabendo que o investimento está mais protegido das oscilações do mercado. Se vocês buscam uma forma inteligente de investir em ações com mais segurança e previsibilidade, as ações preferenciais podem ser a escolha certa. Lembram dos ETFs, aqueles fundos que acompanham o desempenho de índices? Pois bem, preparem-se para conhecer os ETFs de dividendos, a combinação perfeita entre diversificação e renda passiva. Esses ETFs investem em ações de empresas que pagam bons dividendos, ou seja, vocês colocam o dinheiro em um único lugar e automaticamente investem em diversas empresas ao mesmo tempo, sem precisar analisar cada uma delas individualmente. É como ter um rodízio de pizza só de sabores deliciosos. E o melhor de tudo é que os ETFs de dividendos são muito fáceis de comprar e vender, o que dá mais flexibilidade para gerenciar os investimentos. Se vocês buscam uma forma simples e eficiente de investir em empresas pagadoras de dividendos e ainda diversificar a carteira, os ETFs de dividendos são a escolha perfeita. Já ouviram falar daquelas empresas gigantes que parecem que nunca vão sair de moda? Pois bem, essas são as Blue Chips. Elas são como os times de futebol que estão sempre na briga pelo título, sólidas, lucrativas e com um histórico invejável de sucesso. Investir em Blue Chips é como ter um pé na areia e outro no churrasco. Tranquilidade e segurança garantidas. Essas empresas costumam ser menos afetadas pelas crises e oferecem um bom potencial de valorização a longo prazo. Mas lembrem-se, diversificar é sempre a chave para um investimento de sucesso. Não coloquem todos os ovos na mesma cesta, mesmo que essa cesta seja feita de Blue Chips. Se vocês buscam uma forma tradicional e segura de investir em ações, as Blue Chips podem ser a escolha certa. Viram só como investir em renda variável pode ser mais tranquilo do que vocês imaginavam? O importante é escolher as opções que mais se adequam ao perfil de risco e aos seus objetivos financeiros. Lembrem-se, conhecimento é poder. Quanto mais vocês estudam sobre o mercado financeiro, mais segurança e confiança terão para tomar as melhores decisões para o próprio dinheiro. Então, não percam mais tempo. Comecem hoje mesmo a investir de forma inteligente e segura e deem o primeiro passo rumo à tão sonhada liberdade financeira.